This is the Blue Reset. Olá, eu sou Danilo Santos e esse é o The Blue Reset, o podcast quinzenal da Desk Manager. E aqui a gente fala sobre inovação, fala sobre eficiência operacional e, é claro, inteligência artificial. E hoje eu tô com mais dois convidados aqui, muito bacana. Renan Torres, prazer, tudo bem, cara? Muito bom, obrigado por ter vindo aqui, viu, meu? Bom ter você aqui, a gente fica sempre se vendo nos eventos, né? Correria dia a dia, muito bom. Um prazer, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui no escritório, no belíssimo escritório da Desk Manager. Pô, bacana, obrigado. Wellington, cara, seu sobrenome é muito difícil, meu. Godinho. Wellington Godinho. Pô, bacana, legal. Pô, antes da gente começar aqui esse bate-papo, a gente vai falar sobre IA, a gente vai falar sobre gestão de ativos, vamos falar um pouquinho sobre o mercado, essa mudança. Fala um pouquinho quem que é o Renan, fala um pouquinho quanto tempo você está no mercado, se puder falar a empresa, enfim, fala um pouquinho pra gente. Legal. Primeiro, obrigado, meu nome é Renan Torres, eu sou CRO da Arquiloc Tecnologia. A Arquiloc hoje empresa líder em Hardware as a Service no mercado. É uma empresa que veio crescendo de forma muito acelerada organicamente, então a Arquiloc a gente usa como esse DNA, esse mote de uma empresa que cresceu de forma orgânica, que galgou novos clientes e aí vem liderando esse mercado. Mas já estou no mercado de tecnologia há quase 20 anos, vim do mercado de telecom, passagens por Transit Telecom, mas uma passagem maior pela Americanet, que é a atual Vero Telecom, e na Arquiloc estou um pouco mais de 5 anos, liderando todas as áreas comerciais e marketing. Fizemos um trabalho muito forte, a entrada de fundo de Private Equity, hoje o Vinci Compass é o nosso sócio, e aí estamos buscando aí crescimento, diversificação, no modelo que até então no Brasil era pouco conhecido, pouco utilizado, e aí a gente veio desbravando, evangelizando, seguindo um pouco você, evangelizando esse mercado e mostrando a nossa proposta de valor. Pô, legal demais. E você, Wellington, fala um pouquinho da sua carreira, um pouquinho dos desafios aí do dia a dia também. É um prazer, obrigado pelo convite. Estou aqui com o meu chefe Renan, né? Legal. Eu sou responsável pela área de vendas enterprise da Arquiloc, né? Estou na Arquiloc ali há aproximadamente 7 anos, mas estou nesse mercado de tecnologia há pelo menos uns 20 anos, passei por Brasoftware, Impacta, Microcity, né? No mercado as a Service aí já com 16 anos de atuação. Então, um mercado que vem crescendo muito, né? E pós-pandemia deu uma boa acelerada. E a gente está aqui para contribuir um pouquinho com essas informações. Falar de as a Service, esse cara conhece muito, porque ele falou da proposta de valor quando ninguém queria nem saber de escutar de aluguel de equipamento. Não, ele começou a falar supra de letrinha de todas essas empresas, já passei por todas, falei, caramba, agora vai ficar um papo mais bem bacana aqui, bem mais à vontade. Bom, vamos lá, a ideia aqui é a gente tentar destrinchar o tema que a gente vem vivendo, que é, vamos falar da escassez do hardware. Claro que a gente vai chegar na inteligência artificial, mas qual tem sido aí o desafio principal hoje para conseguir levar toda essa gestão, essa governança que vocês têm como serviço para o cliente lá na ponta? Qual que é o desafio, o maior desafio que vocês têm hoje de convencer o cliente de que, de fato, evangelizar esse processo vale a pena ou vai gerar ROI, né? Porque no final do dia tem que dar ROI, né? Acho que vou separar os dois modelos, porque um é a escassez, que ainda acho que é um outro tema, mas quando a gente fala agora de proposta de valor, acho que o papo foi para ensinar ao cliente quais são os benefícios, que não só financeiros do modelo, né? A comparação era meio injusta, porque baseava-se só no hardware. Então, o cliente buscava ali um hardware, dividia a quantidade, multiplicava a quantidade de parcelas e falava, olha, esse computador está muito mais caro do que eu comprar. Mas não estava aplicando, olha, o taxa de capital daquele dinheiro investido, né? Aquele dinheiro ao longo do tempo, que você não está precisando imobilizar capital naquele início. Toda a camada de serviço que está por trás, que é desde da logística, do inventário, do monitoramento dos ativos, seja um inventário fiscal, um inventário lógico, remanejamento entre localidades, a logística reversa no final do contrato, o descarte ecológico dos equipamentos, a manutenção dos equipamentos 24 horas por dia, 7 dias por semana, a disponibilidade de estoque também. Então, você tem uma empresa que tem disponibilidade de estoque, você tem uma operação descentralizada, então como que eu vou atender essa operação de forma descentralizada? Eu tenho que ter muito mais times, muito mais recursos,
muito mais mobilização de capital para administrar tudo isso. Então, existiam benefícios fiscais no modelo também. Então, você tem crédito de PIS, COFINS e IR quando você faz a locação. Você tem o IFRS 16, que você aloca a locação abaixo de uma linha do EBITDA. Então, foi explicando exatamente quais são todos os benefícios do modelo, além de uma tendência também, né? Se a gente olhar hoje, a nossa tendência é ser as a service, né? Hoje a gente consome conteúdo através de streaming, que é um as a service, você consome música através de um as a service, você consome transporte através de as a service, a própria locação de imóveis muito mais simples hoje, com quinto andar, você não precisa nem visitar o imóvel, você já aloca o imóvel. Verdade. Então, assim, acho que a própria aluguel de carros também, que até então existiu, não Eu é ia nem falar aluguel, agora, eu ia falar. a assinatura de veículos, né? E o meu carro é assinado. Legal. Então, até para defender o modelo, né? Eu também Então, acredito no modelo. Eu ia te falar, eu exato, acredito no modelo até para de carro defender o assinado. modelo. Até bicicleta elétrica agora também. Então, tem assim, plano. acho que esse termo de ter a posse de tudo mais, eu acho que começou a mudar. Acho que o brasileiro entendeu, ainda mais em PCs, né? Que o ciclo de troca ele é menor até do que um carro, a depreciação é maior, né? E a atualização de tecnologia também é maior. Os desafios com Então, tecnologia os sempre desafios são grandes. sempre maiores. Então, acho que a gente tem muito ponto, mas acho que o Wellington pode ter até mais insights do que eu, porque já está no modelo há muito mais tempo, né? Eu ia te perguntar exatamente isso, Wellington. Resumindo, ele falou do ciclo de vida ou do ciclo de obsolescência. Como é que a gente consegue convencer que esse modelo, claro, além de dar resultado financeiro e fiscal, você consegue fazer todo o gerenciamento que hoje a maioria, e eu vou falar, não estou aqui julgando ninguém, tá? Eu passei por isso, tive startup de outsourcing, vendia isso como serviço para o cliente, não a alocação do equipamento, mas fazer a gestão do ativo, né? Fazer a parte de gestão do item. Como é que é essa questão de vocês hoje estar propondo isso também como um valor, né, na ponta? Eu acho que quando a gente se depara com uma empresa que tem uma necessidade, o desafio é sempre resolver os problemas e agregar valor, né? Então você tem uma camada de soluções que vão de encontro com as necessidades dos clientes. E no final do dia, o cara de TI ele está mais preocupado em fazer a empresa gerar negócios, né? Gerar conteúdo e ter mais riqueza do que propriamente administrar um abacaxi que é a tecnologia, né? Então ficou mais fácil hoje gerir contratos do que gerir ativos. Então, para isso, você tem empresas especializadas como a Arquilock no meio desse caminho para poder auxiliá-los no processo de gestão de ativos, de fornecimento, de ter um tempo de respostas que atendam às necessidades dos clientes. Porque o grande desafio hoje não é máquina, porque máquina por si só ela é um commodity, né? O fato é como é que você é tão rápido na frente do cliente, de forma que você não impacte a operação dele se eventualmente o equipamento tiver algum tipo de problema. Sim. E vocês acreditam que tudo isso a gente pode resumir que gera eficiência também, falando de governança e segurança? Faz sentido ou não? Total. Acho que assim, hoje acho que um dos maiores desafios das companhias é ter essa gestão do ativo, né? Então, a partir do momento que você tem um terceiro, primeiro você está terceirizando a responsabilidade, então é mais fácil você cobrar. Eu acho que cobrar de uma empresa também que é como um Arquilock, é uma empresa auditada por Big Four, é uma empresa reconhecida pelo modelo de negócio, também isso dá uma segurança maior para a companhia e de alguém que é especializado nisso, porque a gente tem toda hora gente entrando na empresa, gente saindo, equipamento indo para lá, indo para cá, a própria pós-pandemia, o home office se institucionalizou também, então eu tenho colaborador trabalhando e atuando em casa, então como que eu faço a manutenção e a gestão desse colaborador, com quem está aquele ativo, então sempre foi uma dor das companhias, qual é o nosso inventário? Então, ter uma empresa que fala, olha, o seu inventário é esse, seja um inventário fiscal através das notas que a gente enviou para o cliente, ou seja um inventário lógico através de ferramentas de monitoramento que mostrem onde aquele ativo está, seja até inclusive com geolocalização, dá uma segurança maior para a companhia na hora do monitoramento dos ativos. E tem um detalhe importante, né? À medida que a empresa cresce, ela não cresce o headcount da mesma forma, né? A linha, Então, né? E aí gerir o volume de crescimento de ativos nesse processo fica cada vez mais difícil. Então, empresas especializadas como a Arquilock facilita a operação no dia a dia. Porque independente do crescimento da empresa, você tem uma estrutura por trás, uma empresa terceirizada, especializada nesse segmento, para dar esse suporte, manutenção, inserção de novos equipamentos na estrutura, né? E obviamente,
suprir toda a necessidade dele do ponto de vista de tecnologia. Né? E aí, atropelando um pouquinho, mas daqui a pouco a gente já volta nesse assunto, falando hoje, que é o que está no suprassumo, falando de inteligência artificial. Vem aí novos modelos, novos processadores, todo mundo querendo se atualizar. Isso também dá uma velocidade, porque você acaba não colocando uma grana aqui, aportando, você consegue ter lá a gestão de CAPEX e OPEX. Como que é isso para vocês, fazer a gestão de CAPEX e OPEX? E se eu não sei se vocês podem me ajudar a falar o que é CAPEX, o que é OPEX, rapidinho, para o pessoal entender, porque para mim é muito notório, mas quem está do outro lado às vezes não sabe, né? Enfim. Mas falando assim, acho que a gente vive uma disrupção e é verdade, sim, de tecnologia. Se a gente olhar, falar que há 1 ano atrás, 2 anos atrás, ninguém falava de ChatGPT, Cloud, Copilot, e hoje é uma realidade do dia a dia de todo mundo estar utilizando essas ferramentas. Assim como os computadores com tecnologia artificial também, que até então a necessidade de processamento era muito menor, da noite para o dia você surgiu com uma necessidade computacional muito maior. A gente nem sabe todas as funcionalidades que a gente vai conseguir ter através da inteligência artificial propriamente dito. Quando a gente fala dos PCs, os fabricantes têm feito uma pressão, principalmente, para já reduzir as linhas inferiores, já tem vindo as linhas com inteligência artificial, que é os processadores com NPU. Exato. Né? Então, assim, com 40 tops para cima, para rodar inteligência artificial, para rodar Copilot Plus. Então, os computadores agora os mais avançados, eles já vêm com o botão de Copilot da Microsoft integrado. E é incrível as possibilidades, né? Porque hoje você tem um agente na sua máquina, você pergunta, faça um resumo. Chego hoje, sexta-feira, eu falo, Copilot, faça um resumo da minha semana. E ele busca tudo que eu acessei durante essa semana, seja sites, seja minha agenda no Outlook, ele confronta aquilo e me dá um resumo da minha semana. Então, eu acho que é você usar casos práticos de inteligência artificial para que você resolva problemas do dia a dia. Então, assim, é uma disrupção, é uma aceleração do ciclo de troca, que causa uma escassez também de equipamento, que causa um aumento de preços, e acho que o modelo também de as a Service ele vem para facilitar essa aquisição de equipamentos também, no momento onde o custo do dinheiro, posso falar do mercado brasileiro, está cada vez maior, né? Porque a gente tem taxas de juros de 15%. Lá em cima, né, cara? O que é melhor eu deixar esse dinheiro? Exato. Deixar esse dinheiro aplicado ou eu pôr para girar? Então, assim, é um momento, acho que quando a gente falou de CAPEX e OPEX, é para todo mundo entender, o CAPEX é a aquisição, quando eu compro o ativo, existem benefícios financeiros também quando eu faço a compra do ativo. E quando eu falo OPEX, é aquela mensalização, é a diluição daquilo em pagamentos mensais. O OPEX, no modelo de locação, ele é um pouco diferente de você pagar isso como serviço, porque você tem, como eu falei, tem os benefícios fiscais, não é a mesma coisa que eu pagar um licenciamento, ele não entra numa linha de serviço da companhia, ele entra efetivamente, no nosso caso, numa linha de locação. E aí, nessa linha de locação, eu tenho créditos tributários de PIS e COFINS, isso é 9,25% de imposto, e eu consigo me creditar de IR de até 34%. Então, eu tenho quase 40% de benefícios fiscais só de contratar isso como locação. Além de todo o operacional que eu desonero a companhia, de sustentação, de máquina backup, de logística. Imagina uma coisa que a gente está num escritório como esse, mas imagina uma empresa de varejo como a Arquiloc atende, umas farmácias Pague Menos, que eu tenho espalhadas aí em mais de 1.000 cidades. Como que eu vou... Qual a estrutura eu preciso ter dentro de casa para operar tudo isso? Então, acho que os desafios, mas as oportunidades são gigantescas também no modelo, porque acho que a gente vive uma mudança da forma como a gente trabalha, da tecnologia como vai ser para o futuro. E eu acho que, assim, não sei nem o que dizer que vai vir pela frente. E eu te faço a pergunta, Wellington, até pegando um pouquinho do gancho, até quando a gente vai conseguir viver com um legado? Até quando a gente vai conseguir viver com máquinas rodando Windows 7, Windows XP ou até mesmo Windows 10,
que acabou o suporte agora em O XP outubro. acho que não mais, tô brincando. O XP. Porque a gente ainda tem muito sistema legado e aí a gente fala até de gestão de risco, né? Qual é o risco que a gente tem de manter um hardware desse que não se atualiza mais, uma BIOS que não se atualiza mais, mas um sistema operacional que também não é mais compatível, né? Qual que é o risco? Isso é um risco grande, né? Mas eu acho que tem dois viés aí. Um é a questão de você estar fragilizado enquanto empresa, poder ser invadido, enfim, e ter vários problemas com isso, né? Então a cibersegurança é uma necessidade e aí tem esse olhar de você ter máquinas atualizadas, mas acho que é um ponto mais importante do ponto de vista de negócio. Quando você olha para as máquinas e as máquinas são desatualizadas, você deixa de ser competitivo no mercado. Legal. E aí é a hora que você vê que não é sobre pessoas, é sobre tecnologia impulsionando o negócio, né? Então, para isso, você de fato precisaria olhar a tecnologia como forma de conseguir se manter-se vivo no mercado, né? Então, é manter atualizado. E aí, nesse sentido, empresas como a Arquilock facilitam a operação do cara. E acho que até experiência. Pode falar, desculpa. Porque em contratos de 36 meses, por exemplo, você já prevê um ciclo de renovação de máquinas. E aí tem um dado importante, né? Os fabricantes têm cada vez mais construído equipamentos com SSDs e memórias soldadas, justamente para evitar que a gente faça um novo ciclo de upgrades dentro da máquina e se mantenha com aquela própria máquina, né? A Apple Então, faz muito isso, né? A Apple é isso. A Apple faz isso, né? Ela mata a atualização do SO, você não consegue colocar nem tirar a memória, e o SSD que está cada vez mais soldado lá, porque o China ainda consegue fazer né? O chinês consegue ainda fazer uma gambiarra. É ou não é? Que é verdade, né? E a ideia é de fato você se manter atualizado, né? Provocar aquela necessidade de você trocar a máquina por um equipamento mais atual. Sim. Eu ia falar de experiência do usuário, exatamente. Assim, um hardware adequado é parte de experiência do usuário numa empresa, também, né? Renan? Exato, do onboarding também. Assim, imagina, eu entro na empresa, eu quero ter aquele equipamento adequado para minha função também. Então, acho que isso é um pouco. E um ponto do que você falou de segurança. A economia hacker já é a terceira economia do mundo, né? Então, quando a gente fala que a gente não conseguia atualizar o Windows 10 para o 11, eu estou falando que eu estou deixando uma série de equipamentos vulneráveis e esperava-se uma atualização muito maior do mercado, que não veio, muito pela alta dos preços, muito pela alta dos juros, mas a gente tem aí uma série de computadores necessitando de atualização, vulneráveis para a segurança e que precisam ser atualizados o quanto antes. E para quem não entendeu o que o Renan tá falando, existe um jargão chamado Zero Day na área de segurança. Então tá cheio de vulnerabilidade Zero Day, que nem tem mais aquela prática de não, vamos lá, vamos avisar, vamos aguardar 15 dias. Não tem mais 15 dias, né? Zero Day, é 0 dias ali, 0 hora. O cara já tá colocando fora e você faz lá o depósito para ele conseguir explorar. E aí, trazendo essa ideia do hardware novo, dessa aceleração, como que vocês estão conseguindo sobreviver junto com os fabricantes esse boom do data center, e aí é uma questão de escassez, falando aí de terras raras, chip, enfim, bolha da IA, como é que fica a questão do desktop? Né? Tem gente aí já falando, o pessoal que fica lá, enfim, querendo vender susto, o desktop vai acabar, a gente vai ter que viver de VDI, vai ter que ter só um pendrive para a gente conectar remoto. Como que vocês estão lidando com essa questão de escassez de chip? Mas eu quero trazer uma provocação. Eu comecei a investir faz pouco tempo, mas eu só comprei SanDisk, Seagate, Western Digital e, cara, só sobe 8% por dia, 10% por dia. E aí você vê, então tá todo mundo aportando grana também, acreditando que esse mercado só vai crescer. Como é que fica isso, Renato? Assim, eu acho que é algo que a gente nunca viveu. A gente viveu uma escassez de microcondutores também, de semicondutores na pandemia, falta de equipamento, mas estava muito mais ligado a uma questão logística, muito mais ligado a esse momento. Acho que ninguém sabe, assim, foi muito rápido, porque a adesão à tecnologia, à inteligência artificial foi muito rápida também. Acho que tem gráficos que mostram, eu não vou me lembrar da fonte, mas a adesão à tecnologia. Então, a adesão ao Facebook, a adesão ao Instagram, a adesão ao smartphone. Quando você olha a adesão ao ChatGPT, eu vi foi, assim, não sei, 30 milhões de usuários, não sei quanto tem. Não, acho que é bilhões. Bilhões de usuários, não sei quanto que mais foi teve muito download, cadastro. comparado em tempo, mesmo Sim. em período. Então, assim, é algo que eu acho que o mercado não previa, não preveu. E isso realmente fez uma bagunça no mercado. Não se sabe quando vai acabar.
os preços, assim, parece que a gente voltou à época, eu sou novo, você é novo também, só o Wellington vai lembrar disso, do plano cruzado e cruzeiro que vai atualizando o preço, toda semana a gente atualiza. Os fabricantes eles mandam proposta com a gente com 2 dias de validade para entender o que é isso ao mercado. A memória que a gente comprava R$200, R$300, hoje eu compro a R$1.500. O SSD também. Hoje memória e SSD representam 50% do valor da máquina. Então, e a necessidade aí constante das companhias. Então, Renan, até quando não sabemos, porque não é algo que a gente consegue prever. Nem a gente, nem a indústria, ainda está todo. Existe tem quem fale que é até o final desse ano, tem quem fale que já é até o final de 2027, que vai se estabilizar. A gente tem 2 executivos que estão no evento da Microsoft em Miami, que já se fala exatamente que o novo normal é o 8 GB de memória, que os processadores vão vir com mais potentes ou com alguma otimização para utilizar o 8 GB de memória. Então, assim, é uma mudança desafiadora para o mercado. Mas, assim, eu acho que, ao contrário de outras coisas, geralmente você construía e a adesão da tecnologia era o contrário. Dessa vez, a adesão da tecnologia veio muito rápido e a infraestrutura não estava pronta, seja de data centers, seja de equipamentos, componentes, assim. É algo meio que ainda uma incógnita. Eu acho que o desktop não acaba, acho que não isso, nem... Eu ouvi falar lá atrás, quando começou o celular, o smartphone, que o notebook ia acabar, que o PC ia acabar e pelo contrário, ele só ganhou força. Não, teve netbook, diminuiu, veio o tablet, que aumentou de tamanho o tablet, né? A galera achou que ia diminuir, mudou. Na pandemia disseram que o desktop ia morrer por causa da mobilidade, né? E a gente continua aí, né? E por incrível que pareça, depois da pandemia, o volume de desktop cresceu mais aumentou, ainda. né? Então, assim, a gente está num momento onde, assim, se preparando, a gente é o maior comprador de Lenovo do mercado, um dos maiores de Dell também na categoria titânio, é o único player de Apple no mercado em as a service, é o único player de Asus no mercado em as a service também quando fala de outsourcing de computadores. Então, assim, a gente acho que a grande vantagem de empresas como a Arclock também está trazendo, até puxando para o nosso lado, hoje a gente é agnóstico, hoje a gente consegue adaptar, a gente não fica preso a um fabricante só. Então, a gente consegue extrair o melhor de todos para atender o atendimento do cliente final. Muito louco isso, né, Wellington? Eu vi uma reportagem que está sofrendo o mercado corporativo e o mercado de gamers. A gente achou que ia ser só placa de vídeo por conta de mineração e Bitcoin. Já vivemos ali também um bate-cabeça, mas aí chega esse momento de placa-mãe, disco e agora essa questão de chips. Qual que é a sua visão? O que você tem visto, além de tudo que o Renan já colocou? É incrível pensar, né, que você tem uma empresa em Taiwan que detém 80% desse mercado mundial de produção de semicondutores, condutores, chips, memórias, né? Então, você vê como a gente não estava muito preocupado com isso, porque nunca foi tão latente. Mas depois da entrada da inteligência artificial, 2 pontos chamam muita atenção. Esse consumo exacerbado de memória e SSD, e a segunda é energia, né? Porque a hora que a gente corrigir essa questão de memória e SSD, a gente certamente vai estar pensando como é que a gente vai fazer com a energia para tratar todos esses dados e essas informações, né? E o Brasil tem um potencial gigante que não está sendo explorado ainda, se a gente olhar isso. É o que você comentou de terras raras, a gente acabou não comentando, mas o Brasil é a segunda reserva do mundo de terras raras. É um país com a energia mais limpa do mundo, porque a gente tem eólica, tem hidrelétrica, você tem energia solar, também fazendas de energia solar. A gente exporta, não sei se todo mundo sabe, a gente exporta energia para a Argentina, para Paraguai, para outras localidades, e a gente não está explorando. Eu não vejo uma corrida aqui de estar construindo data centers no Brasil, onde a gente deveria estar construindo dezenas, centenas de data centers no Brasil nesse momento. Agora que até veio para o meio político, que eu acho que foi um caminho super errado, a gente queria envolver política para falar de investimento de data center em tecnologia. Que era o contrário, mas assim, eu acho que o governo deveria estar olhando subsídio para isso. Ao contrário, exatamente. Ao contrário, o governo sobretaxou servidores recentes. Então, assim, memória, né? Não, mas sobretaxou servidores onde o momento era para eu tirar todas as taxas. Trazer todo mundo para cá. Ao contrário, tira
tira a taxa de servidor, dá subsídio para quem quer construir data Ou uma center no fábrica de Brasil. semicondutor, Não é. fazer frente a uma Eu fábrica. acho que existe né? uma questão de defesa do mercado nacional, mas tem que ser tudo bem pensado, assim, como fazer. Então, assim, eu não quero enviesar o lado político e Não, tudo Com mais, certeza. mas eu acho que, assim, era ao contrário. A gente vive um momento onde, se a inteligência artificial, a gente vive um hype agora, uma nova tendência, acho que a gente deveria surfar essa onda melhor e ser um país com alto potencial, até porque aqui desemboca, não sei se todo mundo sabe, eu vim do mercado de telecom, cabos marítimos, né, fibra ótica marítima que liga a Europa, que liga os Estados Unidos e que liga a África. Então a gente é um grande hub de fibra ótica também. Então a gente tem conectividade, tem energia, não tem tremor, não espaço, tem 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 espaço, tem pedras espaço, raras, tem tem espaço. ideia. Então, assim, eu acho que quem estiver ouvindo a audiência, eu acho que aqui é o lugar para a gente estar investindo nesse negócio. Pô, muito bacana. E vamos lá, aqui no The Blue Reset a gente sempre questiona, você tem alguma, enfim, história bacana ou, enfim, crítica que teve algum problema com essa questão de hardware, você que tem bastante experiência, você pode dividir com a gente, se tivesse feito diferente não teria tido esse problema, enfim, ou que chegou até a ser bizarro, gerou até uma piada interna? Isso é o que mais tem. Talvez antes. Não, mas Porque não precisa sempre nem tem- falar o nome sempre- do santo, o amigo Sempre te tem contou. sempre tem um. Acho que o nosso negócio, por ser algo de item de extrema necessidade, sempre assim a gente tem que apagar algum incêndio, porque sempre tem alguma necessidade. Mas acho que assim, onde a gente mais teve histórias de sucesso, na minha visão, foi na pandemia, onde a gente precisou rapidamente se adaptar a um novo normal, né? Acho que o que era o novo normal? O home office, que as pessoas não estavam acostumadas a trabalharem de casa. A gente tinha muito desktop, então eu precisei transformar, dar mobilidade para as empresas naquele momento. A gente teve fábricas inteiras, por exemplo, desmobilizar uma M Dias Branco e colocar todo mundo em home office. Então, operações de guerra mesmo, de tirar as pessoas do escritório, levar as pessoas para casa, estar com o equipamento adequado também naquele momento. Então, acho que esse é uma história de case de sucesso para a gente, que acho que ajudou rapidamente, talvez, a gente se adaptar a esse novo normal, criar novas soluções, porque é o atendimento no home office, a entrega no home office também, algo que não existia. Então, hoje a gente tem, olha, eu dou manutenção na empresa ou dou na casa do usuário. Faço a entrega na empresa ou na casa do usuário. Então, assim, acho que esse é um ponto. Não sei, Wellington, se tem alguma E aí, história Não, engraçada. esse é um ponto bem interessante mesmo. A pandemia ajudou bastante e tem coisas interessantes, né? Essa necessidade de atender urgentemente os clientes e os clientes tentarem se ajudar dentro daquele sufoco, começaram a pegar os computadores, principalmente call center, pôr debaixo do braço e mandar o usuário para dentro de casa. Chegou em casa, não tinha rede. Não tinha, o equipamento não estava preparado, né? Diferente do notebook, você, né, conecta no Wi-Fi, notebook desktop não tinha isso. Então a gente conseguiu apoiar muitos clientes nisso, mas muitos ficaram no meio do caminho aí, porque as fábricas pararam, né? Pararam as produções, todo mundo ficou em casa e grande volume de equipamentos também deixou de ser produzido, né? Ah, muito louco isso, né? Porque a gente viu também um movimento de VPN, de configuração de serviços de rede, de segurança, o pessoal tendo que se reinventar. Por isso que eu acho que é legal isso que vocês trouxeram, porque assim, é um reset mesmo, né? A gente teve que dar um reset, mas a gente não começou do zero. A gente não estava 100% preparado, mas a gente já estava ali, né, E na acho que isso é beirinha, um né? modelo também do que a gente fala de gestão de ativos, né? Então, assim como a Desk tem ferramentas de gestão de ativos e a própria abertura de chamada, também a solução de vocês de HSM, a gente procurou a mudar a forma. Eu preciso, pô, o seu colaborador está em casa, com quem está aquele ativo, que ativo está com Sim. aquele cara, tem geolocalização, quais as políticas de segurança, porque esse cara não está mais Sim. numa rede interna, Sim. ele está agora numa rede remota. Então a gente Sim. teve que adaptar toda uma arquitetura de solução na empresa com um trabalho consultivo mesmo, né? E um dado importante que a gente extraiu do Gartner era que esse mercado, esse modelo de atuação, né, Hardware as a Service, ele estaria maduro ali em 28, 29. E hoje a gente vê uma necessidade premente assim, de clientes desejando essa solução para facilitar a operação no dia a dia. E muito em função da pandemia, né, que acelerou muito esse processo. Pô, muito louco. Bom, eu costumo dizer que papo bom passa rapidinho. Pô, muito legal ter vocês aqui. Eu tenho esse momento final aqui, eu sempre gosto de deixar um takeaway. Por favor, Renan, vamos começar com você. Uma frase, uma mensagem, enfim,
o que você pode trazer até para esse mercado, essa loucura que a gente vem vivendo, aí, essa velocidade maluca da IA. E eu já vi que você acredita na IA, né? Eu já vi que você acredita que vai dar ROI. Não, eu acho assim, a IA, ela é um facilitador. Acho que a gente tem dificuldade de achar o ROI. Acho que o custo da IA ainda, assim, não é dar licença por licença, não é transformar a IA, não é dar um chat GPT para um colaborador e achar que isso vai mudar. Eu acho que tem N aplicações, acho que a IA veio para acelerar mercados como IoT. Você tinha o dado do sensor, só que você não sabia o que fazer com aquele dado. Então, acho que isso ele veio muito para acelerar. Mas acho que do nosso lado as tecnologias estão aí, as possibilidades estão aí. Eu acho que eu convido todo mundo a escutar novos modelos. Acho que a gente vive uma fase de fazer diferente, não é mais fazer do mesmo jeito. Eu acho que soluções como o da Arquilock, soluções que venham a facilitar a companhia, você acelera o ciclo de transformação digital daquela companhia. Eu acho que uma companhia, para ela mudar, hoje a tecnologia ela anda totalmente do lado do crescimento da companhia. Então, eu convido clientes a entenderem formas de facilitar o negócio deles, a estarem abertos para novos modelos, porque ainda, apesar do modelo da gente ter crescido 10 vezes nos últimos anos, a Arquilock, apenas menos de 10% do mercado brasileiro ainda utiliza o outsourcing. Então, você imagina o tamanho do mercado. Oi, eu estou dando dados de DC, tá? Então, 90% ainda compra. Então, e eu falo, olha, para a gente parece tão básico e tão óbvio o modelo de as a service, mas apenas 10%. Então, olha o tamanho do mercado que a gente tem para explorar, então, como possibilidade. E por isso que eu falo, às vezes as empresas não migram por uma questão de crendices, por não estar aberto ao novo, por não entender a proposta de valor. Então, acho que estejam abertos para o novo. É muito legal isso que você comentou, porque a Desk Manager, ela vem no modelo SaaS desde 2011. E eu ainda vejo muita gente no on-premises, eu ainda vejo muita gente ainda comprando e investindo em servidores locais. Então é muito interessante o que você falou, que faz total sentido abrir para o novo, né? Exato. É muito legal. Wellington, take away, por favor. Cara, assim, ó, experimente o novo, abra as portas da tecnologia para entender o que tem de novidade, para você se relacionar com grandes players como a Desk Manager, a Arquilock. Acho que faz sentido você olhar para a tecnologia de ponta, pensar como a IA facilita a operação do dia a dia, e se precisar de alguma coisa, nós estamos aqui para apoiar vocês nesses Foi o QR Code do Wellington ali. Foi o QR Code aqui, ó. Bom, antes da gente ir embora, como é que a gente te encontra nas redes sociais, por favor? Pô, acho que no LinkedIn é Renan Torres, né? Renan Torres Arquilock. Acho que pode encontrar. No Instagram, Renan Torres 1. Você, Wellington? LinkedIn é Wellington Godinho também, da Arquilock, pode me encontrar lá. E no Instagram é WP Godinho. E é isso aí, galera. Gostou? Esse foi mais um episódio aqui do The Blue Reset. E não esquece, se inscreve no canal, LinkedIn, Instagram. Aqui, ó, playlist do nosso podcast. Estamos em todas as outras plataformas, Spotify, lá na Apple também. E te convido para o próximo episódio. Valeu, até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. This is the Blue Reset.